Só para fazer um recorte, né? Porque quando fala dos mais ricos, né? Os mais pobres, né? E a Sandra falou que nós com 5 mil, 10 mil, 20 mil na poupança, mas esse também é um debate com a hora você vai poder conversar com o público, né? Que quando fala assim, taxar grandes fortunas, né? A pessoa acha que quem tem 100 mil reais no banco... Vai ser taxado. Esses já são taxados, né? O que o ministro da Economia fala é para aquele 1% da população que detém 50% da riqueza do país. Exato. Né? E isso a gente precisa tentar desmistificar, porque no Brasil os mais pobres pagam proporcionalmente muito hoje, mais imposto do que os mais ricos. Então, assim, sim, esse é o problema. É uma boa conversa. Nós vamos reverter esse jogo aí. Nós temos uma necessidade de justiça fiscal, porque a justiça fiscal ela traz justiça social. Mas você que está em casa, que tem seu 1 milhãozinho guardado lá, fica tranquilo. Não estamos falando de vocês. Estamos falando de gente que tem lá 200, 300 milhões, bilhões e por aí vai. Que eu lembrei agora, só quebrar um pouquinho esse ritmo econômico, conta pra gente um pouquinho da sua história, que você foi militante, presa política, essas coisas todas. Porque eu acredito que essa galera que está te acompanhando, que você não sabe disso. Não sabe mesmo, né? Não sabe mesmo. Isso aí, na verdade, é uma informação restrita, né? Na verdade, só minha família sabe, algumas pessoas mais próximas, porque a gente fazia parte do movimento estudantil. Eu sou uma pessoa bem próxima, você contou para mim isso daí. Agora é mais gente que está sabendo, né? Mas eu acho que não tem problema. Hoje eu não tenho problema com isso. Mas teve uma época em que ficava realmente muito restrito a minha família, porque é um evento assim, que não foi um evento assim, digamos assim, bacana, mas eu acho que fez parte da minha vida, né, de engajamento, né? E na época do movimento estudantil, a gente tinha grupos de estudo. Então a gente estudava o Capital, a gente estudava Gramsci, a gente estudava, enfim, sociólogos, filosofia. Então, nesse grupo de estudo, na época havia muito a caça às bruxas, né? Então a gente integrava esse grupo de estudo do antigo Partidão, que era o Partido Comunista do Brasil. Não sou comunista não, tá, gente? Antes que alguém fale. É porque na época era o partido, na verdade, que a gente conseguia ter esse tipo de atuação. Tanto no movimento estudantil, nas assembleias e tal, no conselho que tinha da economia, gente, tinha um nome lá, porque eu era mais ativa no DCE, né, que era o Diretório Central dos Estudantes, e em algumas ocasiões na UNE e no diretório que tinha o pessoal da economia. Então, nós fazíamos semanalmente esse grupo de estudo. Inclusive, era na casa, no apartamento de uma pessoa, uma figura pública importante aqui no Espírito Santo, que eu acho que prefiro não dizer o nome, mas, enfim, eram políticos que hoje têm expressão, que faziam parte desse grupo de estudos. Não era político na época? Não era político na época, era estudante de economia também, como eu, que estava acho que o 4º período de economia. Então, a gente estudando tranquilamente, era um grupo, eu acho que de 8 a 9 pessoas, aí a gente só recebeu um vizinho, chegou e falou, a polícia, a polícia está aí. Aí entraram os policiais federais, se não me engano foram 4 policiais, aí eles falaram, nós estamos aqui, estamos invadindo uma célula comunista, aí pegou todo mundo e levou para a Polícia Federal, era antigamente ali na Marechal Campos, não, na Avenida Vitória, ali onde era o Sind Rodoviários, próximo dali, onde hoje é o Sind Rodoviários, mas foi apenas, eu acho que foi de um dia a um dia e meio, né? Inclusive o próprio policial que ficou lá na onde... Essa célula perigosa, uma está no Diese há 30 e poucos anos, o outro virou governador, chegou a governador. O outro virou governador do estado. Perigo. Isso é perigosa. Bem perigosa. Mas, enfim, aí a gente passou uma noite na cela, né? E eu me lembro que o cara que ficava na minha cela lá de vigia, não sei como é que é o nome, ele virava e falava, menina, você é uma criança, como é que você estava nesse negócio? Eu falei, eu só estava estudando, moço. Eu só estava estudando, eu sou estudante de economia.
A gente estava estudando o funcionamento do capitalismo. Aí eu só me lembro do Ele não rapaz da perguntou, Polícia não, o que Federal. é capitalismo? Não, ele Não? só falou, o quê? Provavelmente ele não sabia. Mas eu acho que hoje eu tenho orgulho dessa passagem, eu acho que os nossos companheiros que na época também foram presos, que hoje tem uma história também bacana, acho que fez parte, né? Mas não teve violência, sabe? Mas impactou, né? Digamos assim. Eu fiquei um período Estudar incomoda meio... bastante. Estudar incomoda. Então, Hoje a moda é... Isso me impactou um pouquinho, porque a gente vivia o que... final o início da redemocratização. Então, a gente ainda tinha casos, sabia de casos da ditadura, de pessoas que morriam. Eu mesmo fiquei sabendo que no próprio Porto do Espírito Santo, às vezes eles colocavam 40, 50 pessoas no navio e despejavam em alto mar. Então, tinha umas coisas assim, então você ficava assustado. Eu falei, pô, vou parar num lugar desse, estou morta agora. Vou aprender a nadar. Então, eu fiquei um pouco assustada, mas... se não me falhar a memória, eu acho que na semana seguinte a gente voltou a estudar novamente. Isso aí. E aí, Edinho? Também passou por esses bocados aí lá em São José dos Calçados? Não. Ele tem idade para isso, não. Mas teria sido, provavelmente, né, a nossa família, pegando lá do meu pai, enfim, passaria alguns apertos nessa época. Né? E a gente estava eminente agora, né? A gente estava olhando para o futuro aí recentemente, preocupado, porque os sinais não eram dos melhores. Mas vamos esperar que seja página virada e que a democracia... Pelo amor de Deus, esse tipo de liberdade, esse tipo de liberdade nunca pode ser mexido. Mas eu acho interessante que essa questão de você ter uma visão mais social para as coisas, isso surgiu quando eu tinha 12 anos de idade. Então, quer dizer, a faculdade, é claro que me permitiu fazer esse debate de uma forma mais sistemática, mais teórica, mas eu com 12 anos de idade, com 13 anos de idade, às vezes eu via a situação do meu pai trabalhando, às vezes eu via pessoas com muito patrimônio, outras sem patrimônio, nada contra quem tem patrimônio, mas eu achava que era uma relação difícil, que às vezes isso não tinha relação com a honestidade, não tinha relação com o trabalho. Eu via tantas pessoas trabalhando que às vezes não tinham aquele conforto que outros grupos sociais tinham. Então isso aí começou a alertar, né, a minha mente para essas questões. Aí quando eu fui fazer o ensino médio, eu comecei a ler alguns autores que mais ou menos falavam sobre isso, mas o meu acúmulo teórico era muito ruim. Então, foi na universidade que surgiu essa oportunidade de realmente estudar o assunto. Né? E vocês podem falar o que quiser do marxismo, né? Porque muita gente é contra o marxismo, acha que ele não é atual. Mas eu acho que você falar que Marx não é atual é a mesma coisa que você dizer que Einstein não é atual na física hoje. Então, não tem como. O Marx, ele tem isso, por isso a gente tem que olhar tudo com historicidade. O Marx, na época, ele foi importantíssimo para explicar o funcionamento do sistema. Nos 3, 4 capítulos do Capital. Ele falou sobre a mercadoria, depois ele falou sobre a acumulação, depois ele falou sobre o capital produtivo, capital financeiro. Então, ele é atual, porque ele é uma base teórica. Né? Então, para explicar. Como a sociedade se movimenta e... Para nós trabalhadores, da questão da exploração, né? A questão que foi da ele que deu luz, né? É claro que essa questão do valor-trabalho e o tal da mais-valia, que todo mundo acha que é coisa de comunista, assim, em tese até seria, né? Porque o Marx escreveu, né, junto com o outro, o Engels, o manifesto, né? Mas ele, na verdade, ele tentava explicar o funcionamento do sistema, né? De por que às vezes essas rupturas, muitos produzem e poucos se apropriam dessa riqueza gerada, né? Então, com base nisso é que você vai desenvolvendo toda a outra questão. Eu ouvi uma reportagem essa semana falando sobre o Paulo Guedes. Aí, que ele está distante da política, acho que o período de político dele passou e que ele sai com um sentimento de dever cumprido. Eu concordo com ele, só não foi um dever cumprido para o lado do trabalhador, entendeu? Depende de qual dever, isso aí ele cumpriu, né?
concorda comigo ou discorda, Sandra? Você é economista, você pode falar. E aí, Edinho? O Guedes é um liberal tradicional, né, um liberal clássico. Mas quem ele mesmo... Mas para quem fez mestrado nos Estados Unidos com dinheiro público, com bolsa pública, não era para ser tão liberal assim, não. Concordo. Ele deveria, pelo menos, ter tido... porque, na verdade, como o liberal clássico ele acredita muito nas forças do mercado e acredita muito nessa questão da individualização em todos os sentidos, então, acho que ele seguiu mais ou menos à risca. Só que ele deu, infelizmente ou felizmente, ele deu de cara com uma pandemia e ele viu, quer dizer, digamos assim, na pior face da conjuntura, né, o que é o papel do Estado, né? Você falou que as pessoas não têm informação. E eu me lembrei de uma coisa que eu acho, o Edinho há de concordar comigo. Existe realmente uma desinformação teórica. E é uma desinformação flagrante. Ao ponto de hoje, por exemplo, as eleições, ela revelou muito isso. Inclusive no meu círculo mais íntimo. As pessoas às vezes não sabem o que é direita e o que é esquerda. Às vezes não sabem nem o braço. Mas isso aí tudo bem, às vezes faz confusão mesmo. Mas em termos teóricos, as pessoas não sabem o que é ser de direita e o que é ser de esquerda. Até porque não existe a esquerda clássica no Brasil. Existiu a direita clássica. Mas a esquerda clássica não existiu no Brasil. Existe uma centro-esquerda que é mais para desenvolvimentista do que para a esquerda, digamos assim, estrito sensu, que a gente chama, né? Então, as pessoas não sabem, acham que a esquerda é pessoas que querem saquear o Estado, usar indevidamente o Estado. Tem um senso vendido, comum, né? Uma má ideia. É vendido porque aqui tem o poder econômico, ideia. né? Financia as mídias, né? E aí deturpa a informação. E que a direita é a favor da liberdade, da família. Enfim, é uma distorção de valores que é muito triste. E isso se revelou muito na eleição de 2018 e na de 2022. É como se a esquerda também não fosse a favor da liberdade, da família. Nós somos a favor da liberdade. O que nós não somos favoráveis é a fome, é desemprego, as pessoas, desigualdade. Então, assim, o que a gente busca, né? E aí, todos os mecanismos necessários que possa mitigar isso tem que ser usado. E o Estado, né, no nosso entendimento, ele é o fator mais preponderante para poder diminuir a desigualdade. Na verdade, o traço principal é tamanho do Estado e presença do Estado, política pública, o traço que diferencia a esquerda da direita, normalmente é isso. Para resumir, né, para as pessoas entenderem melhor. E aí, voltando assim, só para poder, né, porque a Sandra falou, tá muito atualizado, né, as teorias, né, socialistas, enfim. A gente, agora, por exemplo, né, eu estava ali embaixo e você me viu, eu estava assistindo o ministro da Economia, né, e a Sandra falou aqui da justiça tributária, né, porque no país, jet ski, helicóptero, iate, né, não paga o imposto, né? Jatinhos. Diminuiu, né, o imposto. E a cesta básica de alimento tributada, né? Tributada. E é aquilo que a gente fala, da injustiça, por quê? Porque se o pobre compra no supermercado, paga lá o imposto. O rico que ganha 100 vezes mais ou 1000 vezes mais do que ele, vai lá e compra o mesmo alimento e paga proporcionalmente muito menos impostos. Então, assim, como é que faz, né, para poder reverter? Porque também, segundo as informações, o Brasil, nesse aspecto, é um dos países com maior desigualdade. E a desigualdade, né, o ministro estava falando que 1% da população hoje no Brasil, que são os mais ricos, não pagam o imposto igual a gente paga o imposto de renda retido na fonte, né? E sem correção, igual ficou 6 anos aí até esse ano, que teve uma primeira correção com a promessa de correções nos próximos anos. Sim. Então, falar sobre isso é importante porque precisamos, né, mais uma vez, buscar ter justiça social
e um dos... Via justiça fiscal. Uma das formas de você alcançar a justiça social é pela justiça tributária. Quem ganha mais, paga mais. E aí, Scooby, eu gostaria de fazer só um parênteses, que existem mitos sobre a tributação no Brasil. Qual que é o principal mito? Que a gente paga muito imposto. Você já viu como, às vezes, os grandes empresários, especialmente, os pequenos e médios, a gente sabe que sofre também, como o trabalhador sofre, mas existe uma parte da sociedade que reclama muito, que paga muito imposto. Isso é um mito. Quem paga imposto no Brasil é o pobre. É aquele que está na faixa de 1 a 5 salários mínimos. Por quê? Porque a maior incidência de taxação tributária no Brasil é sobre o consumo. Então, o mesmo litro de leite que você que ganha 1 salário mínimo paga de imposto, é o mesmo que o cara que ganha 10, 15 mil também paga de imposto. Então, essa regressividade que a gente chama faz com que no Brasil essa tributação é muito ruim. Mas essa reforma que está vindo, se você me permite alongar mais um pouquinho, ela não é uma reforma que vai mudar muito, não vai mexer muito nessa condição, porque é uma questão que é difícil de você fazer a discussão. Esse debate da reforma tributária, uns estão falando que veio com pressa, que não está sendo discutido. Gente, a reforma tributária a gente discute tem 15 anos, se não me engano. Tem 15 anos que a gente discute a reforma tributária. 30 anos que está no Congresso. Não, 30 anos que foi a primeira discussão da reforma tributária, que foi lá nos anos 90, que se falou alguma coisa sobre a questão da tributação. Então, é importante quebrar alguns mitos. Quebrar esse de que se paga muito imposto no Brasil. Não, se paga muito imposto os menores estratos de renda da população. Então, isso é uma coisa que tem que ser mudada. Mas, provavelmente, não vai ser mudada agora, porque essa reforma tributária, que talvez é o primeiro passo para essa transformação, ela é uma reforma muito de simplificação, né? Estão simplificando alguns impostos. É bom porque ataca a sonegação. Você ataca um pouco a sonegação, porque o Brasil está entre os 5 maiores sonegadores do mundo. Então tem alguns mitos que vão sendo destruídos. Então, a sociedade tem que fazer esse debate, de alguma forma. Eu vi que exonera alguns setores da sociedade e esse valor que vai deixar de ser arrecadado, ele vai ter que ser compensado em cima de outra camada da sociedade, e que são os mais ricos. Por exemplo, eu vi que remédios para o câncer, para AIDS, outros tratamentos serão exonerados, parte ali da agricultura familiar, até tantos por cento de recolhimento, de circulação de dinheiro naquela família ali, eu acho que 2 milhões, alguma coisa, pode ser até tantos por cento. E aí eu percebi um pouco por que estão batendo muito, né? Porque se realmente, de fato, se é uma pizza, se recolhe, o PIB brasileiro está em conta de quanto? 3 trilhões, 6, não, o PIB... Dá mais, né? Eu não tenho o número exato. Tá, aqui, mas vamos lá. Digamos que seja, sei lá, 10. 10. De reais. 10 trilhões. 10 trilhões. Vai ter que continuar arrecadando 10. Se vai exonerar a camada mais pobre da sociedade, vai ter que tirar da camada mais rica. E essa camada aí que está meio... mas não é bem assim também, né? Porque quando você faz digamos assim, uma unificação dos impostos, você diminui a sonegação, você acaba diminuindo a carga tributária de outros atores da sociedade também. E isso é que também não é falado. Então, em linha geral, alguns setores vão ser beneficiados tributariamente, porque são setores que vão dar dinamismo à economia. E na linha do que você falou, por exemplo, o remédio contra o câncer talvez vai ter menos tributo. Já a bebida alcoólica deveria ter mais tributo. Então, enfim, é mais ou menos nessa linha. Mas quem quer entender a reforma tributária, gente, tem que pegar uma linha geral da reforma. Porque o projeto de lei tem mais de 50 páginas. Então, você tem que... Ninguém, em sã consciência, nem eu, vou ler todo o projeto de lei da reforma tributária. Então, a gente se apega, ou pelo menos a gente dá ênfase, às linhas gerais da reforma. E as linhas gerais é de simplificação e talvez mexer nessa questão da tributação, que também não vai ser, digamos assim, algo que seja impagável, digamos assim. Mas é claro que a desinformação e outras pessoas que é claro que vão falar mesmo não sendo
os super ricos, E mesmo não o sendo. debate acontecendo agora, mesmo sendo votado na Câmara, no Senado, mesmo tudo acontecendo, a projeção é para 2026, né? A implementação dessa simplificação que a Sandra fala dos impostos até Tem, né? 2032, né? Depois, para EBA, poder IBS. implementar mesmo toda a política, eles falam em 50 anos. Né? Então, assim, projeta algo muito longe. Mas o que a gente precisa conversar, né, e estar falando com nossos colegas e familiares e debatendo na sociedade é que, assim, imposto sobre grande fortuna, imposto sobre questão da herança, né? O que se espera é que o trabalhador, né, tenha uma diminuição do imposto de renda, porque o trabalhador que bateu no bolso dele, ele vai lá e consome, né? Ele faz, compra e movimenta a economia. Agora, o que o pessoal chama a atenção, né, é que os mais ricos, né, como tem os mecanismos de offshore, investimento fora do país, né, e mesmo dentro do país, o que chama de fundo exclusivo, hold familiar, essas coisas, transforma o patrimônio das pessoas em cota e aquilo vai passando de pai para filho e não se paga imposto, né? Então, assim, nós não temos isso. Isso não é a realidade de 99% da população. Mas aquele 1% que detém 50% da riqueza do país, eles têm tantos mecanismos mas é essa galera aí que tem poder acesso, né, que tem disfarçar ali as questões. E talvez governos, são os né? mesmos, talvez sejam os mesmos, assim, em linha geral, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém está querendo crucificar ninguém. Talvez sejam os mesmos que levantam a bandeira da corrupção. Então, a sonegação é uma forma muito mais grave no Brasil do que a própria corrupção, porque a corrupção ela é meio que endêmica a qualquer regime, em qualquer lugar do mundo, até na Coreia, que você hoje está vendo um crescimento espetacular. Você tem corrupção nos governos, você tem muita coisa que acontece lá que você não consegue controlar. Então, é preciso a gente levantar, e um outro aspecto, Scooby, que é interessante os seus ouvintes, telespectadores saber, os espectadores, não sei, é que essa questão da tributação de grandes fortunas, assim, de quem ganha mais paga mais, isso não é coisa nova, não. Isso é a maior parte dos países desenvolvidos fazem isso. Isso não é não é nada de ideia nova para o Brasil. Isso já faz parte, entendeu? Então, tudo isso vocês têm que... E a gritaria, como eles dominam os meios de comunicação, né, são os financiadores aí, né, geral, acaba criando uma nuvem justamente para poder tirar o foco do que, né, do que é importante. O que é importante. É a famosa desinformação. Entendi.